Então, o segredo é esse. A pessoa vai me falar aquilo que ela deseja e eu vou devolver para ela aquilo que ela precisa. Porque às vezes ela fala do desejo, mas não da necessidade, daquilo que ela precisa. E eu tenho que entregar o que ela precisa, não aquilo que ela deseja. E aí eu vou ter sucesso, eu vou ter resultado no processo terapêutico. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert e eu faço parte do time da Saúde Mental Extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E vamos dar continuidade aqui à nossa jornada do terapeuta 9K. Vamos dar continuidade aqui, né? O pessoal já está entrando aí. Então ontem, desde segunda-feira, né, nós estamos falando da persuasão. Semana passada a gente falou da comunicação. E amanhã a gente encerra essa semana da persuasão e vamos começar a semana da liderança. Vamos aprender estratégias na semana que vem. Quem que entrou por aqui? O pessoal tá ainda assistindo o jogo aí. Já tá entrando aí, o José Claudioniro. Ele é gremista. Tá feliz da vida que o time dele ganhou. Tava torcendo aqui para você. Então a gente viu essa semana que para você conseguir persuadir, convencer alguém através do seu discurso, você precisa dominar a arte da comunicação e você está conhecendo a arte da persuasão. Então, para você persuadir alguém, convencer alguém, você precisa se conectar com essa pessoa. E ontem a gente aprendeu aqui as ferramentas do rapport, né? Você ficar o mais parecido possível com essa pessoa. E o terapeuta ele vai precisar dominar essa técnica para ele ter um bom resultado no seu trabalho. Então a gente vai precisar conhecer os sistemas representacionais dessa pessoa. Perceber se ela é visual, se ela é auditiva, ou se ela é sinestésica. Né? Como que é o mapa de mundo dessa pessoa. E aí eu vou ficando parecido com ela e aí eu vou ter mais condições. Então eu tenho que identificar esses canais sensoriais e esse sistema representacional. Aí fica muito mais fácil de eu me conectar com essa pessoa, de eu ficar parecido com ela. E eu tenho que fazer tudo isso daquele mesmo lugar, um lugar de escuta. Eu tenho que sustentar esse lugar de escuta, esse lugar de não saber e de não julgamento. Então eu tenho que fazer essa leitura e responder ao mesmo tempo, automaticamente, né? Então eu estou tentando explicar o passo a passo, uma coisa de cada vez, mas depois com o tempo, com a prática, com a repetição, você vai aprender a fazer isso naturalmente. Você faz isso sem perceber que você está fazendo. A gente já tem isso instalado, né? Então é muito mais fácil você identificar. E quando nós estamos prestando atenção no sujeito, estamos ali focado, prestando atenção no que ele diz e como ele diz, nós estamos fazendo a leitura do discurso, da parte verbal e da parte não verbal também do sujeito. Porque nós temos que entender qual que é o desejo desse sujeito, o que ele quer.
Ele vai falar do desejo, da vontade que ele tem. Porque eu tenho que entender o desejo, porque nós temos uma tendência de falar aquilo que é o nosso desejo, aquilo que a gente quer, e não aquilo que a gente precisa. Mas o terapeuta, ele vai estar treinado para ouvir aquilo que o sujeito precisa, que às vezes é diferente do desejo. Geralmente quando você está ouvindo a queixa de alguém, ele vai estar falando do outro, né? O desejo dessa pessoa, quando ela fala do outro, é que o outro mude, que o outro entenda ela. Ela tem uma tendência de falar do outro, depositar no outro o seu desejo. E dentro desse processo, no setting analítico, também vai ter o desejo do analista. O desejo não só do paciente, do analisante, mas também do analista. O desejo do analista tem que preceder o desejo do analisante. Por isso que é importante eu entender não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. E aí eu vou pontuar em cima daquilo que ele precisa. Essa é a arte do convencimento. É assim que a gente influencia pessoas. Tem um livro, eu vou trazer para mostrar para você, ele está lá no consultório, que é do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele ensina essa arte de se conectar e de influenciar, né? De se comunicar e de persuadir. O tempo todo a gente está fazendo isso. Então, o segredo é esse. A pessoa vai me falar aquilo que ela deseja e eu vou devolver para ela aquilo que ela precisa. É esse o segredo. Porque às vezes ela fala do desejo, mas não da necessidade, daquilo que ela precisa. E eu tenho que entregar o que ela precisa, não aquilo que ela deseja. E aí eu vou ter sucesso, eu vou ter resultado no processo terapêutico. Então a minha pontuação tem que levar ela para aquilo que ela precisa, não para aquilo que ela deseja. E ela tem que fazer ter esse entendimento sozinho. Fazer isso por si só. É por isso que o Freud, e depois o Lacan vai confirmar, o Freud vai dizer que a psicanálise não tem como você ensinar a psicanálise. A psicanálise não pode ser ensinada. Inclusive é uma das profissões impossíveis. A psicanálise, ensinar e governar. Porque a psicanálise não tem como você ensinar a psicanálise. A psicanálise ela tem que ser transmitida. É através da transferência e da contra-transferência que você transmite o que a pessoa precisa, não o que ela quer. Porque ela vai falar do seu desejo. O setting analítico é um lugar do desejo. O discurso, ele está formulado em cima do desejo do sujeito. E é nesse lugar, através do deslizamento do desejo, que nós vamos entender o que a pessoa precisa. Qual que é a necessidade que ela tem. É essa a arte. E para isso tem que haver conexão. E você tem que dominar isso para poder
promover uma transformação nesse sujeito, que não é esse sujeito que está falando com você, é o sujeito do inconsciente. Ela tem que conhecer o processo dela. E aí, só depois desse fenômeno acontecer, é que vai acontecer o processo lá de recordar, repetir e elaborar. Só depois de acontecer isso que ela vai conseguir elaborar aquilo que ela acha que é o desejo. E depois ela volta e fala, e aí ela entende da necessidade. Então, por exemplo, o vendedor, quando a gente vai fazer esse curso de oratória, de vendas e de liderança, o vendedor, ele tem que entender isso, né? O cliente chega lá, dentro desse processo, né, de comunicação. Então nós temos o emissor, que é aquele que está falando, nós temos o receptor, temos 3 componentes. Temos o emissor, o receptor e a mensagem. Isso tudo é uma coisa só lá no processo. Mas tem alguém que emite o desejo, tem alguém que recebe esse desejo e atrás do desejo tem uma mensagem. Eu tenho que ler essa mensagem para entender o que a pessoa precisa. Qual que é a necessidade, qual que é a carência, qual que é a falta que ela não consegue traduzir em palavras. E o vendedor, ele domina isso também. Então, a arte da persuasão é isso. O vendedor, a pessoa chega lá e quer comprar, sei lá, tem aqui um microfone. Esse microfone aqui que você não está vendo aqui, ó. Tá aqui, tem um microfone, e daí ele tem um abafador, e daí o vendedor vai falar disso. Ele já está vendo. O vendedor vai falar disso e vai falar das qualidades do microfone, que esse microfone é muito bom e tal, porque ele abafa o ruído e vai ter um som, papapá. Mas aí ele vai começar a falar não do desejo, que é aquilo que ele está vendo. Ele vai falar do benefício que é ter um microfone desse em casa. Então, quando o sujeito está falando do desejo, ele não está falando daquilo que ele quer, do benefício que ele vai ter. E é mais ou menos isso que o terapeuta experiente vai pontuar. Porque o cliente quer comprar o produto e o vendedor tem que vender o benefício que o produto traz. Eu troquei os pneus do meu carro esse mês aqui. Eu achei que na Black Friday eu ia ganhar um desconto legal nos pneus. Acabou que eu paguei R$50 a mais cada pneu. Pneu, 70% do pneu é feito de petróleo, e o petróleo subiu muito, então não teve desconto no pneu. Pelo contrário, se eu tivesse comprado em outubro, eu tinha economizado R$200, R$50 cada pneu. E aí tem várias marcas de pneu. Tem o pneu importado, tem o pneu nacional e tem o pneu original do carro. E tem uma diferença de quase um pneu de diferença da marca mais barata para... mas por que eu comprei o mais caro? Porque o vendedor me convenceu do benefício. Que ele ia durar mais, que ia ter mais resistência, que era melhor. Porque se eu fosse lá e o vendedor não soubesse o que ele estava fazendo, eu ia comprar pneu. Todos eles são redondos, da cor preta
e todos eles vão no carro, tem 2 que vão na frente, 2 vão atrás, a informação é essa. Mas ele me explicou qual que era a diferença de um pneu para o outro e me explicou qual que era o custo-benefício, por que aquele que era mais caro. E aí eu optei por comprar o mais caro. Por conta do benefício. Então o meu desejo era trocar os pneus do meu carro. Mas o que eu precisava era um pneu bom. Eu disse para ele, eu não quero ficar trocando pneu. Ele falou, não, esse pneu aqui você não vai ter problema, você tem 5 anos de garantia, qualquer problema que você tiver, você pode vir aqui, pá. Me deu toda a segurança que eu queria. Eu tenho carro há bastante tempo, então eu não gosto de ter que trocar o pneu do carro. Acho que eu troquei pneu de carro 2, 3 vezes. Se o pneu furar, eu vou lá e compro novo, porque eu não gosto de trocar pneu. Mesma coisa um carro que não pega. A bateria não pegou, eu vou lá e coloco uma nova. Porque eu não acredito que arrumar o pneu e carregar a bateria vai resolver meu problema. Eu quero uma nova que tem garantia. Eu quero ficar 5 anos sem me incomodar com aquilo. Porque eu preciso entrar no carro, virar a chave e fazer, Então eu tenho a minha agenda. Eu levo 20 minutos para ir daqui no consultório, eu saio da minha casa meia hora antes. Agora, se eu perder 10 minutos, aí meu paciente vai ficar esperando e eu não gosto. Ele pode atrasar, eu não. Então, é aquilo que você precisa. E às vezes a gente não consegue traduzir em palavras o que a gente precisa, o que a gente quer. A gente fala do nosso desejo. E para ter sucesso na arte da persuasão, eu tenho que usar todos esses elementos que eu apresentei até aqui para você, nessas 2 semanas, nesses 8 dias, 9 dias, amanhã vamos completar 10 dias. Se você observou cada elemento, você vai ter uma condição melhor de fazer essa leitura para conquistar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Meu desejo era comprar 4 pneus, o mais barato possível. Mas eu percebi que o que eu precisava era um pouco mais caro, e daí a gente paga o preço. Mas eu tive que ser convencido. E é isso que é a persuasão, é convencer. Eu não tenho problema nenhum de trocar de ideia, Eu sou uma pessoa aberta. Se eu achar que, por exemplo, eu fui lá e comprei o melhor pneu, mas se eu for em outro lugar e eu for convencido que aquele não é o melhor pneu, eu não tenho problema de trocar de ideia. E aí eu vou voltar lá e vou dizer, eu fui lá em tal lugar e falou que o melhor pneu é esse aqui, eu acho que você não me explicou direito. E daí eu vou ouvir de novo as 2 partes e vou tomar a decisão. Mas às vezes a gente mantém lá uma posição porque tem dificuldade de trocar de posição. E eu tenho que entender como esse sujeito funciona, porque eu tenho que ir ali no passo a passo. Tem um método, uma técnica. Então, se você é vendedor, trabalha no comércio e você está assistindo aqui as sequências de lives, quando eu dou o curso, eu ensino vendedores a vender. Então, eu divido a venda em 3 partes. Então, a primeira parte é a conexão. Eu tenho que me conectar
com o meu cliente. A partir do momento que eu me conectei, eu vou reforçando ali o rapport, eu vou demonstrar o produto, eu vou para a segunda parte. Aí eu demonstro o produto, falo do benefício, tal. Passou essa segunda parte, só daí eu vou para a terceira parte, que é a parte do fechamento. Que é a hora de pagar o cartão, de negociar, de formalizar a venda. É a hora que a comissão vai entrar no meu bolso e eu vou conseguir pagar o meu boleto. Agora, aquele vendedor iniciante que não tem experiência, ele não se conecta e já quer fazer o fechamento, nem mostra o produto, ele quer vender, quanto que é esse? É tanto e tal, tá na promoção, mas tem um mais barato. Tem uma sequência que tem que ser executada. Então, o vendedor experiente, ele tem paciência, tem calma, vai lá e faz o que tem que ser feito e tem resultado. E se não tiver o resultado, ele sabe aonde ele deixou de fazer alguma coisa ou fez alguma coisa. Até para o gerente ajudar ele, treinar ele, é mais fácil. Agora tem aquele que é afoito, assim como o terapeuta. Tem um terapeuta que não tem um método, uma técnica, não entende que existe um processo, um passo a passo. Ele já quer lá dar a sua opinião e já quer, não, você está fazendo errado, você tem que fazer assim. Isso não é terapia. Assim como aquele que fala o preço não é vendedor, ele é balconista, atendente, não sei nem se serve para isso. Percebe? Então aquele que tem resultado, aquele que consegue sustentar o seu lugar, a sua profissão, a sua carreira, ele não sustenta de qualquer jeito, a qualquer preço. Não é o número de atendimento que você faz lá como vendedor que garante o teu salário do final do mês, é a qualidade do seu atendimento que se transforma em resultado em venda. Da mesma forma, não é a quantidade de paciente que você atende que vai dizer que você é terapeuta ou não. É a qualidade do seu atendimento, é a transformação que você promove no sujeito, que é o resultado. Por isso que eu digo, eu sou um profissional que o meu foco está no resultado. As pessoas não vêm me procurar por conta do meu olho verde, da minha barba. Não, elas vêm por causa do resultado. E não é o preço que é cobrado que está em jogo. Se é mais barato ou é mais caro. É o que ela precisa. Se eu conseguir falar para ela o que ela precisa e que eu tenho recurso para entregar o que ela precisa, ela paga. Ela paga, ela dá um jeito e paga. Se ela se conectou, se ela sentiu segurança naquilo que eu falei, ela posta e paga. Ela faz aquilo que precisa ser feito, desde que ela tenha um resultado. Então você não pode prometer um resultado que você não tenha capacidade de entregar. E é isso que eu vou ensinar nesse curso. É isso que eu estou tentando demonstrar para você. Eu sei fazer, eu já fiz, eu já ensinei a fazer. Eu não ensinei ainda, não dei o treinamento para terapeuta, vai ser o primeiro. Mas eu vou estar lá junto com você. Toda semana nós vamos lá. Qual que é a sua dificuldade? Eu vou pegar você pela mão, porque eu quero que você dê o resultado. O resultado é o quê? É você faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E isso nós vamos conseguir em 9 meses. Essa é a minha promessa. Se você fizer o passo a passo daquilo que eu estou dizendo, e eu vou estar lá com você no passo a passo, desde o início, eu vou dedicar o meu tempo para o seu resultado. Aí nós vamos conseguir, nós dois. Você consegue o seu e eu consigo o meu. Eu quero o resultado. E para ter resultado, você tem que querer. Você quer ser um terapeuta PhD? Você já sabe o que é um terapeuta PhD.
Tem que ter paixão, tem que ter habilidade e tem que ter determinação. A demanda, ela existe aí. Cada vez mais. Depois dessa pandemia, tem muito mais gente precisando de um bom terapeuta para ajudar a pessoa a sair desse transtorno, dessa dificuldade que ela tem. Se a pessoa estava mais ou menos com tudo isso que aconteceu no mundo, não é aí no lugar que você está. A pessoa só precisa saber que você tem essa habilidade. Né? E o efeito colateral disso não vai sair assim na próxima semana. Não é só, agora liberou, tirei a máscara. Não. Essa experiência fica. A minha especialidade é na clínica das compulsões. Compulsão por jogo, por alimento, por compras, por álcool, por drogas, por sexo, por rede social, por celular, por trabalho. Porque a pessoa que é compulsiva pelo trabalho, a pessoa trabalha demais e não tem um resultado. Está devendo, não é o suficiente, e ela trabalha e não tem resultado. É a mesma coisa, a pessoa que come e a fome não vai embora. A pessoa bebe e não sacia a vontade. Só tem desejo. Nós somos um ser desejante. Pega um papel aí para escrever. O que Freud fala do desejo? Ele abre uma questão. Ele pergunta: qual que é o maior desejo do sujeito? Qual que é o maior desejo do ser humano? E aí ele responde: o maior desejo é ser desejado. Dr. Freud sabia das coisas. Esse é o principal desejo. Fazemos tudo o que fazemos, gastamos tudo o que gastamos para ser desejado. Tamanha é a nossa carência, a nossa falta. Tentamos preencher a nossa carência, a nossa falta com outras coisas, né? E a compulsão, o sintoma da compulsão traz isso junto. E o bom terapeuta, o terapeuta experiente, sabe ler isso. Chegou a galera por aqui, a minha amiga Merani, seja bem-vinda. A Maria Melo, seja bem-vinda. A Miralda, a Nelma, a Ângela Menezes, nós saímos agora lá da palestra, seja bem-vinda. A Cristina. Hoje mesmo eu fiz uma palestra lá na comunidade onde eu trabalho e eu falei sobre, mais ou menos para a Ângela que estava lá, eu usei essa técnica. Eu não falei aquilo, né, o discurso da minha palestra, a minha fala, não falou daquilo que as pessoas desejavam ouvir. Mas a minha fala, a minha palestra, o meu discurso foi desenhado para aquilo que elas precisavam ouvir. Porque eu conheço, estou lá tratando as pessoas, a família, estou olhando para isso tudo, estou observando, fazendo essa leitura com esse método, essa técnica, e eu sou capaz de saber o que ele precisa. E daí eu jogo isso. Como se a pessoa estivesse lá, à deriva, em alto mar, e eu jogo um monte de boia. E ela pega se quer.
para facilitar o processo. E aí, quando terminou a palestra, veio uma pessoa falar comigo e disse: ah, aquilo que eu falei eu estava pensando. Essa pegou a boia. E tem tem outras pessoas que eu vou ter que jogar de novo 3, 4 vezes. E daí ela pega. Mas é ela que tem que fazer esse movimento. Então, o terapeuta, ele sabe. Ele deve saber. E se ele não souber, também não tem problema. Ninguém nasceu sabendo. Eu também, quando iniciei, não sabia dessas técnicas. Essas técnicas eu não aprendi na faculdade. Eu fiz a minha formação, por exemplo, de PNL, eu fiz, sei lá, acho que 2010, 8, sei lá. Foi por aí, faz um tempo. E isso melhorou meu resultado assim. Porque a principal dificuldade que o terapeuta iniciante tem é de atrair pacientes. Isso a gente não aprende lá na faculdade ou no curso que você fez. Ele ensina a técnica. Mal é mal. E você tem que aprender fazendo. É no dia a dia. Você vai fazer uma formação, por exemplo, em gastronomia, você vai ser um cozinheiro, um maître, ele vai te ensinar lá uma técnica. Mas como que você vai se transformar no maître, num bom cozinheiro? Botando comida na panela e errando. Você tem que saber, você conhece os ingredientes, agora a quantidade, a porção que você vai colocar, aí, sabe, esse ajuste fino é lá no dia a dia. Você não sabia dirigir, daí você foi tirar carta, você foi lá na autoescola. A autoescola não ensina a dirigir. Ele ensina o básico lá, o que você precisa fazer. Você morre de medo de não passar no teste. Muitos não passam de primeira vez. Aonde que aprende a dirigir? Dirigindo, na estrada. Tem gente que só anda ali no bairro. Tem gente que não pega a estrada, só dirige num lugar. Tem gente que tem carta, passou lá no teste, mas não tem coragem de dirigir sozinha. E os terapeutas é a mesma coisa. Tem gente que tem formação, tem gente que é psicólogo e não atua. Porque tem medo, não sabe. E aí, mesmo que você não tenha um método, uma técnica, não tenha uma formação, esse método e essa técnica que eu vou ensinar dentro do curso, na verdade eu vou ensinar 3 técnicas para você trabalhar na compulsão, que dão resultado. E você vai ter o resultado que eu estou prometendo. E se você não tiver, você vai poder me cobrar. Mas eu vou estar lá junto com você. Então eu vou, dentro desse curso, né, nós temos terminando ele, nós vamos, acho que lançar ele no final do mês ou em janeiro. Acho que em janeiro. E vão ser poucas pessoas, porque eu quero o número de pessoas que eu consiga eu sozinho trabalhar. Essa primeira turma eu vou fazer isso. Depois eu vou treinar alguém da minha equipe, porque daí vai ter mais gente. Agora essa primeira turma vai ser, sei lá, no máximo 20 pessoas. Deixa eu ver se tem alguma... Não tem? Se você tiver alguma pergunta, alguma questão, agora é a hora. Né, a Cristina colocou aqui, tem o nosso canal também lá no Instagram. Acho que esse final de semana nós vamos resolver essa questão. Que daí as lives vão ser simultâneas, aqui e no Instagram.
né? Os vídeos estão aí. A gente está produzindo bastante. Então, se você não tem nenhuma pergunta, eu vou continuar aqui. A Ângela está concordando aqui. Então, é importante você identificar, né? Conhecer os sistemas representacionais. E aí fica mais fácil para você entrar em rapport com essa pessoa, ou seja, se conectar com ela. Ter essa visão de mundo que ela tem, entender o mapa dela. É isso que o terapeuta iniciante não sabe, é fazer a leitura do mapa, não do mapa astral, é outra coisa. E aí eu vou transitar nessas diferentes posições perceptuais do sujeito, como ele percebe as coisas. E isso tudo eu vou poder identificar através do discurso do sujeito, da forma que ele constrói esse discurso, o que tem atrás desse discurso, o pano de fundo. Né? Aquele terapeuta iniciante, ele vai prestar atenção no que o sujeito fala. E ele não consegue enxergar além disso. No início, na primeira tópica, Freud usava uma frase que os psicanalistas conhecem, que é o latente, o que está latente e o que está manifesto. Nossa, como eu demorei para entender isso. Eu não conseguia entender, e o professor ele não queria me ensinar, eu não queria me dar pronto, sabe? Ele era muito bom. Muito bom. Ele judiou de mim até que eu, depois de 2 semestres de busca lá, eu comprei a coleção do Freud. Aí eu entendi a diferença do que era latente e do que era manifesto. Então, o que é manifesto é aquilo que está manifesto, aquilo que é fácil, é o que o sujeito fala. Mas eu tenho que ouvir aquilo que está latente. O sujeito, o que está manifesto é o desejo do sujeito. E o que está latente é o que o sujeito precisa. Percebe? Você já ouviu essas frases. Ah, porque está latente. Está latente, está dentro, está escondido, está embaixo, está num outro pavimento. E o Dr. Freud usava uma coisa mais sombria ainda, né, do século XVIII. Falava nos porões do inconsciente, no subsolo, lá no fundo, mais fundo, bem no fundo. E é essa habilidade que o terapeuta vai adquirindo na repetição, na troca, atendimento por atendimento. Por isso que precisa trabalhar pouco e ter um bom resultado. Trabalhando 3 horas por dia, você vai conseguir faturar R$9.000, porque você precisa ter mais tempo para se aprofundar na profissão. Depois, isso é a meta mínima. E dentro do curso você vai aprender por que desse número. Uma escala. Por isso tem um tempo.
Vai ser fácil? Não. Por isso que tem que ser PhD. Se não tiver paixão, não vai rolar. Não vai rolar a nossa relação. Né? Você vai precisar ficar por aqui até se apaixonar. Porque tem que ter ali uma coceirinha, uma... Né? O Freud chamava a psicanálise de peste. Eu achava estranho, né? Eu fui pego pela peste. A psicanálise, para o Freud, era uma peste. Por conta disso, porque ela não pode ser ensinada. Ela tem que ser transmitida. Como uma peste, como uma doença. Você fica... E assim, essa profissão de terapeuta também ela tem que ser transmitida, por isso que precisa da supervisão, alguém que esteja fazendo, que domine, que tenha uma supervisão, que olhe, não, supervisão, tem que vai te ajudar. Mas a maioria acha que não precisa, que é bobagem. Fazer terapia é fundamental. Né? O Freud vai ensinar isso. O Freud vai dizer que o analista ele nasce no divã. A sua análise vai ser fundamental para a sua profissão. Não existe uma coisa sem a outra. Sem você passar, é um dos pré-requisitos. É o lugar que você se apaixona. É o divã. É o setting terapêutico. O divã, ele é apaixonante, né? As pessoas entram na minha sala, então a minha sala é exposta. A minha esquerda tem o divã. Aí tem uma poltrona que eu fico do lado, atrás do divã, e tem uma outra poltrona na minha frente, tem as mesas, tem 2 mesas e tal. E as pessoas sentam na poltrona e elas falam, elas olham pro divã. Elas querem o divã. Mas elas têm que estar prontas para ir lá pro divã. E aí vai criando um desejo. Quando ela for pro divã, ela já tem que estar... Ela tem que se apaixonar pelo divã. Tem o time, tem a hora de fazer o convite para ir pro divã. E o analista iniciante não sabe disso às vezes. E eu vou ensinar isso para você. Certo? Então está fazendo sentido para você. Agora a gente está se aprofundando, está ficando mais técnico. Se tiver muito, você me avisa que nós explicamos de uma outra forma. Se tá gostando, está fazendo sentido para você, continue aí compartilhando. Estamos tendo um ótimo resultado aí nas nossas lives. Já tem mais de 200 pessoas que estão assistindo as nossas lives todo dia. E para mim isso é um número muito bom. Certo? Então a gente se vê amanhã para nós encerrar esse assunto que a gente está trabalhando essa semana, que é a arte de convencer. Estudamos a comunicação, estudamos agora a persuasão, e na segunda-feira a gente começa a aprender estratégias, as técnicas de liderança. Eu quero ver se vou lembrar amanhã de trazer os livros. Tem 2 livros que eu indico nesses cursos, que são 2 clássicos, 2 best-sellers, que é o Maior Vendedor do Mundo
do O.J. Mandino, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E o livro de estratégia, também um best-seller, que você deve conhecer, que é A Arte da Guerra. São 3 livros clássicos que mudaram a minha vida, a minha carreira, a minha visão de mundo. Aprendi muito ali nessa leitura. No meu trabalho que eu faço, que não é só de terapeuta, mas também de alguém que transmite esse conhecimento, esse pseudo-saber aí desse lugar, que é a profissão de terapeuta. E é essa a nossa jornada. Certo? Então espero você amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para falarmos do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então um forte abraço, até lá e se cuidem.